Bom, dentro de medidas organizacionais existe também a parte de pessoal, ou seja, as pessoas. As pessoas ela têm seus conhecimentos, têm habilidades e tudo isso é considerado um ativo da empresa. E também são necessárias medidas de proteção para esses valores. Então podemos pensar como um know-how de sua empresa. É um ativo, certo? Então é importante também ter o cuidado com isso. Lembrando que todos são responsáveis pela segurança. Então lembra tudo que eu falei anteriormente. Todos precisam estar conscientes e estar de acordo com a política da empresa. Às vezes se faz necessário também a utilização de um manual de conduta dentro da empresa e aí também as sanções aplicadas caso haja descumprimento. Então, repare que já é mais um documento a ser colocado. E também, claro que isso vai variar de empresa para empresa, do tamanho da empresa. Então, por exemplo, o uso de e-mails pessoais. Só é permitido o uso de e-mail corporativo. E-mails como Gmail, Hotmail, Outlook será proibido. Tem empresa que prefere realmente bloquear a utilização de e-mails pessoais. Cada empresa vai ter seu motivo para bloquear ou liberar. É só um exemplo. Também muito interessante aí o procedimento de admissão e desligamento dos colaboradores. Então, por exemplo, no processo de admissão é necessário criar usuários em cada sistema, dar as permissões adequadas. E no desligamento, que eu ainda acho mais importante, é referente à exclusão do usuário ou bloqueio temporário para posteriormente estar excluindo. Porque imagine um usuário que saiu revoltado com a empresa e tenta realizar um acesso externo futuramente. Então, o ideal é que, assim que ele for desligado, seja encaminhado para o departamento responsável para estar bloqueando o acesso aos sistemas. É algo muito importante a ser observado. E no processo de admissão, existe um documento também que eu considero muito importante e que certamente será cobrado na prova o entendimento desse documento. Esse documento é o NDA, Acordo de Não Divulgação, na tradução aí do inglês para o português, né? Também conhecido como Acordo de Confidencialidade. O que é que seria isso? Isso seria você deixar claro para a pessoa que está participando do projeto ou está entrando em sua empresa que ele precisa ter realmente a confidencialidade dos dados do qual ele vai estar lidando. Então, dados de cliente, ele não pode sair divulgando, não pode sair falando aí nome de empresa, o que é que tem lá dentro, não é bem assim. Então, tem um acordo de confidencialidade. Normalmente, trabalhos que exigem isso, né? Isso inclui tanto os colaboradores como terceirizados, consultores, estagiários ou temporários. Então, por exemplo, no projeto você vai ter pessoas temporárias trabalhando para você, ou não, depende de cada projeto, enfim. Se for pessoas temporárias, ele também precisa estar assinando um termo de confidencialidade. Então, gravem aí esse documento NDA, conhecido como Acordo de Confidencialidade ou Acordo de Não Divulgação. Se trata de guardar a confidencialidade dos dados do qual o colaborador ou a pessoa que está trabalhando ali está lidando com os dados. Uma outra medida organizacional muito importante é a conscientização. Repare que eu venho falando desse assunto, desse tópico, do início ao fim deste curso. Em alguns momentos eu cito conscientização, sensibilização. Por quê? Porque é um ponto realmente importante. É um ponto que muitas vezes passa despercebido, que as empresas não dão importância, mas que realmente precisa de uma atenção especial. Eu trago aí um assunto chamado engenharia social, que tem muita relação com esse tópico. A engenharia social, o que, é que seria isso? Seria a arte de manipular pessoas, seria a persuasão, golpes. Uh, então, um criminoso, um atacante, um golpista, ele tenta aplicar um golpe, realizar uma fraude em algum colaborador seu, por exemplo. Então, ele tenta enviar uma mensagem por e-mail ou fazer a ligação solicitando dados bancários. Algo comum que algumas pessoas ainda caem, embora haja tanta notícia falando sobre isso, mas existem pessoas que ainda caem nesse tipo de golpe. E o que é isso? Seria engenharia social. Outro exemplo seria, vamos ver, tá, está próximo da realização do exame do Enem, ou está próximo à Copa do Mundo. Pronto, a Copa do Mundo. Então, o atacante, ele envia um e-mail sobre esse assunto, alguma coisa que está acontecendo relacionada à Copa do Mundo,
bem específico do assunto do que está acontecendo realmente agora. Não sei, greve de trabalhadores que estão participando das obras da construção de estádio. Manda alguma coisa desse tipo para o e-mail das pessoas que, ao tentar ver esse e-mail, pode cair num golpe. Então ele está usando a engenharia social, está tentando enganar a pessoa com a notícia que está em alta no momento para realizar outra ação. Então, para combater esse tipo de coisa, são necessárias medidas. E essas medidas são organizacionais, como, por exemplo, palestras, treinamentos, cursos e por aí vai. Você tem que usar realmente a criatividade. Por exemplo, trocar papel de parede do computador, colocando informações sobre o uso adequado de recursos computacionais da internet, entregar panfletos, entregar mousepad, brindes, etc. Então repare que é necessário realmente usar a criatividade, é necessário você ter uma continuidade, uma recorrência desse assunto, porque a conscientização ela tem que ser constante. E outro tópico muito importante é que a informação sobre a segurança, a política em si, ela precisa estar disponível para todos. Então não tem que estar escondido numa gaveta, o colaborador ouviu falar algum dia sobre isso, não. Não é assim. Precisa estar disponível, de fácil acesso. Como, por exemplo, colocar um link na intranet, uma página referenciando a segurança da informação, a política, o manual de conduta. Então, tudo isso tem que estar acessível. Então, trago aí novamente o assunto de acesso, pois esse tópico também é uma medida organizacional. Então, o uso de crachá, registro de entrada e saída, monitoração de visitantes desde a entrada. Então, não é adequado que um visitante, chegue na sua empresa, passe pela recepção e vá até a sua sala te encontrar. Ele vai caminhando sozinho. Não é o adequado. O adequado é que tenha alguém com ele ou exista uma vigilância quanto a isso, porque ele pode desviar o caminho, fazer alguma coisa ali na rede, acessar algum departamento rapidamente, onde não tem ninguém naquele momento, por aí vai. Então repare que a parte de acesso ela esteve presente em todas as medidas, bem como aí também nas medidas organizacionais. E aí temos um novo assunto chamado gerenciamento de continuidade de negócio, ou BCM, né, a sigla em inglês. Mas o que seria isso? Isso seria basicamente você fazer a gestão em como manter o negócio em caso de desastres. Então você pode associar. O BCM está associado com o tratamento de desastres. Ele busca evitar com que as atividades das organizações sejam interrompidas, principalmente aí realizando a proteção de processos críticos. Então, para que você faça a proteção dos seus processos críticos, você precisa identificá-los, concorda? Então, você identifica os processos críticos, você busca estratégias para manter esses processos críticos funcionando, mesmo que ocorra um desastre, e aí você define as estratégias de como lidar com esse desastre. Então, se faz necessário aí a análise de impacto do negócio. Então, já são dois tópicos aí, o BCM, que seria como você lidar com o desastre, e tem a análise de impacto de negócio, que ele vai realizar a análise de consequência de uma catástrofe. Então, primeiro você tem um plano de como lidar, e outro você tem uma análise do que pode acarretar, do que pode acontecer em caso de uma catástrofe, incidente de segurança, em caso de que o serviço pare de funcionar. Se faz muito necessário ter a visão do que realmente vai ser afetado, do que vai ser impactado, porque às vezes vai ser algo tão crítico, vai causar tantos prejuízos que você precisa tomar uma ação para que aquilo seja mitigado, seja minimizado. E aí entra o BCP, que seria o plano de continuidade. Então, o que seria isso? O plano de continuidade ele deve descrever como informações e serviços exigidos pelo processo crítico podem ser disponibilizadas rapidamente. Então, repare, o BCM ele já tratou em como lidar com o desastre, e aqui no BCP ele vai descrever
como é que a gente vai realmente fazer para tornar disponível as informações ou serviços críticos que foram identificados anteriormente. E ainda existe o plano de recuperação de desastres, fazendo um paralelo com o BIA, né, com a análise de impactos. Então a gente fez uma análise para identificar os possíveis impactos. Agora nós temos um plano para tentar recuperar após um desastre ter ocorrido. Então, busca fazer com que colaboradores, ativos e processos estejam disponíveis em um tempo aceitável. Ou seja, o desastre aconteceu, você teve um plano ali de continuidade, os processos críticos foram mantidos, mas ainda existem outros processos que precisam ser recuperados. Então você já tem um novo plano, que seria o plano de recuperação de desastre. E você tem que fazer isso num tempo aceitável, não pode ficar um ano recuperando algo. Então o plano, a ideia do plano é realmente você minimizar esse tempo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tem algumas opções. Por exemplo, site redundante. Mas o que seria site redundante? Bom, site redundante é como se fosse, na verdade, é um local adicional que você vai ter para dar a continuidade. Então, um exemplo aí, dados de um data center é replicado em outro data center. Então, você tem os equipamentos de TI em uma sala, né, chamado CPD, ou data center, e os dados que estão ali são replicados para outro data center em outro local, para caso o primeiro data center tenha problemas, o segundo esteja funcionando com os dados. Então, os dados não serão perdidos. Outra opção também, já não está relacionada aos dados em si, mas às pessoas, é o local alternativo para funcionários-chave. Então, funcionários que são essenciais para o funcionamento do negócio, eles têm que ser realocados para outro local. Por exemplo, a sala de operações da empresa pegou fogo. Não tem como os colaboradores trabalhar. Embora o data center esteja disponível, a sala em si não está. Ao invés de mandar todo mundo para casa e parar vários dias, ou você pensar no que vai fazer, você já vai ter um local alternativo para aqueles funcionários trabalharem com os equipamentos que eles precisam. Uma outra opção aí seria a computação em nuvem, que seria você ter serviços que você tem localmente na nuvem. Na nuvem, pense assim na internet, para quem não conhece desse conceito, desse assunto. Pense como na internet, uma infraestrutura na internet. Então você tem, por exemplo, servidores no seu data center local, replicando os dados para a nuvem. Então você vai ter uma empresa chamada provedor de nuvem, de serviços em nuvem, que vai estar mantendo esses dados. Claro que aí vai envolver custos, mas todas as ações que nós vamos tomar normalmente envolvem custo, e isso precisa ser pensado, planejado. Outro tópico aí sobre locais alternativos é o hot site sob demanda, ou site móvel. Por exemplo, um caminhão com equipamentos. Ao invés de você ter uma sala redundante, você ter um local alternativo, você tem um caminhão preparado com todos os equipamentos para que os processos críticos funcionem. Então veja aí que há o site redundante e há o site móvel. No entanto, para que isso funcione, realmente seja eficaz e eficiente, você precisa realizar treinamentos e fazer testes. Não adianta você preparar tudo isso e nunca ter feito um treinamento com os colaboradores ou testado os equipamentos, porque na hora H vai falhar. Porque todo mundo vai ficar perdido, não sabe o que fazer, como é que funciona, então não vai ser o mesmo que nada, não vai ser investimento, vai ser o dinheiro jogado fora. Então, na parte de medidas organizacionais, ainda existe o assunto de gerenciamento de comunicação e processos operacionais, que aí é definido procedimentos para o funcionamento dos ativos, é feita a atribuição de responsabilidades e o detalhamento através de instrução de trabalho. Repare que isso eu já disse anteriormente, com outras palavras, em outro tópico, mas que está relacionado também diretamente com o gerenciamento de comunicação e processos operacionais. Por exemplo, o que seria o procedimento para o funcionamento dos ativos? O procedimento para desligar o equipamento adequadamente. Então você tem que descrever isso e ainda detalhar isso com uma instrução de trabalho, dizendo passo a passo como deve ser feito. Esse tipo de procedimento, instrução de trabalho, ele serve para evitar mal-entendidos. Um outro exemplo bem prático é a utilização de um triturador de papel. Definir uma instrução de trabalho como deve ser feito, um procedimento que o papel não deve ser colocado com grampos ou clips, porque isso pode danificar o triturador.
uma simples ação, mas se faz necessário. Existe também o gerenciamento de mudanças. É importante que todas as mudanças elas sejam planejadas. E toda mudança ela vai ter, óbvio, uma consequência. Normalmente, espera-se que uma mudança traga uma consequência boa, né? Tente mudar um resultado que não está muito bom, então você quer melhorar. Normalmente a mudança é para isso. E essas mudanças elas devem ser classificadas, definidas como pequena, média ou grande, para nível de registro mesmo. E caso for uma mudança grande, você tomar um devido cuidado de estar notificando as partes interessadas e por aí vai. Trazendo aí para alterações de sistema, por exemplo, é muito importante evitar com que uma mudança seja, mais de uma mudança seja realizada ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você faz duas, três alterações ao mesmo tempo e der algum problema, você não vai saber de forma rápida qual é a causa raiz, qual é realmente o problema, o que foi que ocasionou aquele incidente. Você não vai saber. Aí você vai ter uma perda de tempo maior. O interessante é você fazer uma mudança por vez. Ainda no gerenciamento de mudanças, existe a segregação de funções. Então é importante determinar a pessoa responsável pela mudança, restringir o acesso ao uso do recurso, evitar o acesso à informação da qual a pessoa não precisa, certo? Então você realmente restringe isso, e fazer a revisão da mudança realizada por outra pessoa. Ou seja, uma pessoa solicita a mudança, a outra faz e a outra verifica. O correto não é que uma pessoa faça e ela mesma verifique, porque ela já vai estar envolvida com aquilo. Tem que ser outra pessoa com olhar externo para estar validando.